Quando o vazio instalar-se em teu peito, dando-te a sensação de angústia, de esgotamento, repara a tua atenção e encontra em ti mesmo a compreensão para este estado. É necessário descobrir-nos em tais estados, para que estes não se transformem no desconhecido, no incontrolável. Promoção social, sempre pedindo, quem tem um quilo de alimento, um gênero de higiene, para fazer a doação. Essa semana é a última semana que a gente vai receber para sábado de manhã a gente poder estar distribuindo a todas as famílias que são assistidas pelo Recanto. E as famílias têm aumentado, então a demanda está sendo grande, a gente está sempre pedindo a colaboração de todos. E o nosso brechó, que também está funcionando na sexta-feira, que também, quem quiser se desapegar de alguma roupa, algum utensílio, alguma coisa, a gente está aceitando. Então, qualquer dessas coisas que a gente pede, podem ser entregues nas segundas-feiras, às 16 horas, nas quartas, também às 16, na sexta, das 2 às 5 e no sábado, às 20 horas. A segunda coisa é sobre o AIGE, a Associação Infanto-Juvenil, que é todas as crianças e jovens que fazem estudo aqui na casa na sexta-feira. Então, esse mês de outubro, todas as exposições vão ser relacionadas a essa evangelização. Então, a gente tem a nossa evangelizadora Eide, que vai dar um recadinho, e logo após ela comentar, a Isadora, que é uma evangelizanda, vai fazer a oração inicial para nós. Boa tarde a todos. Desculpa o nervosismo, porque eu não gosto de falar em público. A gente veio fazer um convite para os pais, para os avós, para os tios, que toda sexta-feira, das 20 às 21 horas, temos nossas aulas lá em cima com os professores, com as crianças. Então a gente quer convidar vocês para, junto com a gente, plantar essa sementinha de amor, para quando eles crescerem estar aqui, os jovens, trabalhando, ajudando. Então esse é o meu recadinho, um convite a vocês. Pode fazer a prece. Boa tarde. Senhor, que eu possa sentir a sua presença e ainda que os meus joelhos não se dobrem para louvá-lo, que os meus olhos possam olhar para o céu e ver a mão de Deus acenando para mim. E sua voz me dizendo, dou-te a tua vida, dai-me a tua fé. Que assim seja. E a nossa exposição de hoje é com o nosso caro amigo Júlio. Boa tarde a todos. Pedia eu há pouco para os nossos amigos espirituais do Recanto de Luz que nos conceda muita força, muita concentração nessa jornada. Eu pensava agora há pouco, até estava dando a música ali de Jesus, né? Guardadas as devidas proporções, óbvio que nós, seres humanos, nunca seremos comparados neste plano com ninguém. Mas vir aqui na frente e falar, depois de sábado, é um pouco difícil, eu peço desculpas a todos. Mas a vida continua, nós somos espíritas, nós acreditamos que a vida continua. Como disse a Cristiane sábado, muito bem, é saudade, é aprendizado, mas é felicidade também de ter tido pessoas maravilhosas no nosso convívio. Dessa vez não foi diferente. O tempo vai passar, nós vamos sorrir novamente, todos me conhecem que eu sou um palhaço aqui na frente,
Eu sempre brinco muito, e eu acho que é bom, porque quando a gente fala brincando, a gente aprende mais. Mas fui convidado pela evangelização espírita da casa infantil para falar sobre evangelizar na visão espírita. E nós vamos ver que evangelizar não é só criança, não. A importância de começar desde o ventre até aquele velhinho brabo que nunca quis saber de Jesus, a gente tem que evangelizar ele também, para que ele tenha um dia de Jesus na vida dele. Talvez ele passe para outro plano um pouquinho melhor. Em uma casa que eu fui, que até participei dos trabalhos daquela casa, tinha um quadro feito à mão, com lápis de cor, 5 crianças brincando no chão com frutas e livros. Cada uma segurava uma obra básica na mão. Cada uma segurava um dos livros de Allan Kardec, da codificação. E o título desse desenho, a pessoa colocou assim: evangelização infantil, tarefa prioritária. E realmente a gente vai ver que o convite da Eide aqui não foi um convite para que a gente possa ir no mercado enquanto a criança fica aqui. Não foi assim, eu vou deixar lá porque ela fica mais calma e eu posso fazer alguma coisa. Não, a gente sabe que aquela pessoa que traz o seu filho aqui, ela quer uma criança e uma pessoa melhor no futuro. E a gente vê isso. Eu vi praticamente esses 2 crescerem. E imagina que orgulho hoje os 2 estarem aqui dentro trabalhando. E não estão lá fora, fazendo coisas que infelizmente às vezes a gente nem sabe o que. Então, isso é a prova de que como é bom. Às vezes eles até devem achar, como a gente vai ver no estudo de hoje, chato, a mãe severa. Mas que coisa boa ter uma mãe severa. Que coisa boa ter um pai severo. Eu tenho 56 anos, desde os 13 eu não tenho um pai. Eu tive que ralar para chegar até aqui sem me tornar um marginal. Eu fui criado em Porto Alegre, num bairro chamado Restinga, quem conhece sabe. E com 6 anos eu juntava laranja na rua em Porto Alegre, que os caras deixavam cair naquelas coisinhas de vender fruta, e eu perguntava se eu podia pegar do esgoto assim para levar para casa. Porque é fruta, caiu no chão, ele não come, mas eu como. E aí a gente imagina o que seria o futuro de uma criança dessas. Criada no centro de Porto Alegre, 7 anos, andando pelas ruas. Mas a mãe fez os 2 papéis, né? A mãe também foi forte, né? Ela era severa. E eu agradeço ela muito por isso. Então a evangelização, o evangelizar um ser humano não é só dizer para ele o que é certo e o que é errado. É mostrar também. É ser um exemplo. Eu fui buscar, enquanto eu estudava, numa obra básica, a importância da evangelização. E na questão 383 do Livro dos Espíritos diz assim, é uma pergunta que Kardec faz aos espíritos. Para o espírito, qual é a utilidade de passar pela infância? E os espíritos dizem, o espírito encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar é mais acessível nesse período. As impressões que recebe, que podem ajudá-lo em seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação. Aqui ele fala, a resposta fala da responsabilidade do pai e da mãe e das pessoas à sua volta. Então a gente, quando recebe de alguém, de um padrinho, não tem o pai, não tem a mãe, tem um tio que é amável, tem uma tia, tem uma amiga, tem uma vizinha, que adora ir lá e dar um pouco de carinho para aquelas crianças que não têm lá a figura do pai ou da mãe. Mas ela passa os valores que hoje estão tão deturpados, tão esquecidos. Fé, a fé virou piada. A fé também foi usada e está sendo usada muito, porque as pessoas que demonstram um pouco de fé, alguma pessoa um pouco esperta vai lá e abusa da fé daquela pessoa. E não fiquem tristes, porque aquela pessoa que acreditou no charlatão será atendida. Porque aquela velha frase, Deus está vendo. Sempre haverá um espírito protetor, um anjo da guarda do lado
para que aquela pessoa não sofra, porque ela foi enganada ou não. O respeito. Agora há pouco, ó, a gente tem um acordo aqui que a gente não pode passar aqui na frente da mesa, né? Aí a nossa colega chamou a filha dela para sentar e fez assim. Faz a volta. E um gesto só para um filho, quando foi bem educado, basta. Então, a gente vai vendo aos poucos que as coisas foram se perdendo. Nós fomos deixando o celular tomar conta do nosso filho, ser a babá dos nossos filhos. Eu não estou fazendo juízo de valor, ele é importante, porque ali no celular também tem uma coisa chamada Google do bem. O Google do bem é aquele que, quando a gente tem uma dúvida, como eu aqui fui buscar no Google hoje, o que quer dizer a palavra evangelização? O evangelizar é a doutrina e a história de Jesus Cristo. Isso consta lá no Google. Fala de religião, fala também, mas dizendo que é a doutrina e a história de Jesus Cristo, e quando nos remete a Jesus Cristo, já nos toca. Porque por mais frio que uma pessoa seja em relação à religião, à religiosidade, fé, aquela coisa de, eu não rezo, eu chego em casa, tomo banho, deito, vou dormir, ponto. Ele reza. Ele não sabe, mas ele reza. Porque ele não sabe o que ele faz quando ele vai dormir. Às vezes ele vai dormir cansado, triste. E quando ele está triste, ele pensa, não deu certo tal coisa hoje. Hoje eu perdi meu emprego, hoje eu terminei um relacionamento, hoje eu traí alguém. Ele está rezando. Porque se ele está falando em pensamento, ele está falando para alguém. E tem o anjo da guarda dele ouvindo e recebendo aquele pedido de ajuda. Então até o mais ateu de todos um dia diz, eu sou ateu, graças a Deus. Então é importante que a gente saiba que Deus está em tudo, como a mensagem que a gente colocou. Quando a gente vê uma criança, a gente pensa que é um ser assim, frágil, o primeiro filho, quando ele tossiu, eu achava que ele ia morrer. Quando eu tive meu primeiro filho, eu ia para os vizinhos pedir ajuda. É sério isso. Aí até que era uma psicóloga, ela disse assim, tu tem que te tratar, porque uma criança fica doente, fica com febre, ela tem diarreia, vem os dentes, vem tudo. Mas eu achava que já ia morrer, né? E pai de primeira viagem, né? Mas a gente, hoje, a doutrina espírita, através do estudo, que a gente sempre convida a todos que ainda não conhecem, os estudos de uma casa espírita estão todos sempre bem-vindos para vir. Não tem aquele negócio, eu vou entrar no meio do ano, no fim, não. Chegou aqui, começou a estudar, vamos embora. E só que ali naquela criança, tão frágil no colo, um dia alguém segurou uma criança chamada Francisco Cândido Xavier. E não imaginava que estava segurando ali alguém que iria viver 92 anos da sua vida em prol do próximo, sem levar nada. Uma criança que aos 5 anos perdeu a mãe, aos 8 a tia fazia ele lamber ferida dos outros como uma benzedura, e ele chorando para a mãe dele, que ele conversando com ela já desencarnada debaixo de uma árvore, ele disse, eu não aguento mais, e ela disse, persevera, porque vai piorar. Entendo a responsabilidade que uma criança, que um espírito encarnado tem, quando ele já vem com a missão. Então nós vamos ver que nós temos aquele espírito que vem missionário, aquele que vem para o seu resgate, aquele que vem para passar o burilamento de provas e expiações que ele precisa quitar. Todos nós já ouvimos dizer que Deus é justo. E se esse Deus é justo, a justiça é para todos. Por isso nós temos crianças que nascem com doenças terminais. Por isso nós temos crianças que nascem sem cérebro. Crianças que nascem com a microcefalia. Crianças que nascem com problemas de toda a sorte, se é que dá para dizer isso. E como a gente não pode se desesperar e chorar, porque não vai adiantar, eu preciso entender. Eu preciso entender por que as coisas vêm, como falamos há pouco tempo sobre o problema difícil. Se eu tenho um problema difícil e me desesperar, eu tenho 2. Só que para a gente entender essa criança que veio com a finalidade, como nós, vamos imaginar nós quando criança, existe uma programação antes. A mãe, o pai, são todos escolhidos na espiritualidade. Nós temos também, que a gente já viu nos estudos, aquela criança que está em espírito no ventre e ele desiste. Ele se desespera com o que virá e ele tem um lapso de
de lembranças e ele se aborta, que é o aborto espontâneo. A gente aprende isso na doutrina espírita, que quando tudo ia bem e a criança não vingou, às vezes as pessoas dizem assim, ele precisava só desse tempo para estar aqui entre nós. Também a gente estuda isso. Que uma criança, quando ela vem, chega no 6º mês, semanas, meses, às vezes nasce. As pessoas dizem assim, ela só precisava desse tempinho para cumprir, agora ela vai voltar. É um entendimento também que a gente pode, porque muitas vezes a gente vai lidar com uma coisa que a gente não quer pensar. Meu filho se suicidou aos 25 anos, então agora eu tive outro e ele vai viver mais, ele teria que viver 50, então esse vai ter mais 25. Se a gente pensar nisso, a gente fica louco. Então, estudando, a gente vai conseguindo ter mais paciência, calma e abre a mente para o conhecimento. E entra, sim, o evangelizar. Porque quando a gente está na evangelização, que eu disse para esses dois aqui, que é chato às vezes, vou lá, não queria, hoje eu queria ficar jogando Free Fire, né? Que é muito melhor. Porque o muito melhor hoje na cabeça deles é o muito pior para nós, muitas vezes. Só que a gente não consegue colocar na cabecinha deles dessa forma. Então hoje eu estou realmente muito feliz por esse sentido, por ver uma amiga aqui que eu vi chegar na nossa cidade e vi essas crianças pequenininho, e hoje elas, aí tu vai dizer assim, então são espíritas, agora elas futuramente serão palestrantes espíritas. Não sabemos. Por quê? Porque uma parte foi feita. Os valores, a fé, a educação. Mas e o livre-arbítrio? Esse tal de livre-arbítrio, até eles são pegos de surpresa muitas vezes. Aquele dia que eu vou matar a aula e a mãe não sabe, é livre-arbítrio, né? Só que quando descobre, dá um problema. E a gente, então, vai vendo que o livre-arbítrio é para grandes decisões erradas, grandes decisões certas em todas as idades. E aí a gente vem com a tal de adolescência, que todo mundo chama de aborrecência. E o evangelizador passa mais trabalho, né, dona Ede? Porque se a gente vê agora a pandemia mesmo, eu estava conversando com o pessoal esses dias de outro núcleo espírita, de nível estadual, e eles disseram que todos os centros espíritas do Brasil, acredito que nas outras religiões também, pós-pandemia, sumiu a metade do pessoal. Eu fiquei pensando, acabou a fé ou morreram de Covid? Alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque aqui dentro, esse ponto de luz aqui nunca apagou. Assim como uma igreja nunca apagou a fé, aquela coisa do cristianismo dentro de uma igreja. Aí a gente tem que fazer uma revisão da nossa fé, qual o valor que eu estou dando para a minha fé, para mim, porque é um investimento no meu espírito. Eu ir ao meu templo de orações. Porque eu vou ao cinema, eu vou ao shopping, eu vou na Fejunca, eu vou na Avenida Tomamate, eu vou na praia. E eu não vou no meu templo de orações, porque alguma coisa me tirou daquilo, dali. Como a Cristiane comentou bem sábado, às vezes a criança não vai para a evangelização porque o pai tem um problema para resolver, tem uma situação. Só que a gente tem que parar e pensar assim, eu já tive 3 semanas direto problema. Será que é um problema ou será que eu estou sendo induzido a não evangelizar o meu filho? Para que ele daqui a pouco olhe para mim e me largue um palavrão, pegue a chave do carro e saia. Olha que é muito, tênue essa coisa do eu vou criar com liberdade, porque isso aqui não é escravidão, mas com aquele controle de que nós temos uma hierarquia. Eu sou teu pai, tu é meu filho, tu me respeita, eu te respeito. E a gente vai se cedendo dentro do possível. E às vezes peca-se pelo excesso, mas não se deve pecar pela falta, né? Mas a adolescência é muito interessante, porque todos nós achamos que o adolescente é chato. E aí talvez eles já tenham até ouvido falar isso, mas vai ser bom reforçar. Vocês não são chatos. O que acontece é que está chegando a hora do espírito descer do trem. Está chegando a hora do espírito dizer assim, opa, agora é comigo a parada. A partir de agora, eu não tenho mais esses dois como meus tutores espirituais, porque até o anjo da guarda, em certa instância da existência, ele se afasta.
porque ele não pode interferir. Por isso que um bebê muitas vezes não se machuca. Né? Dificilmente, graças a Deus, a gente sabe que, infelizmente, os acidentes domésticos acontecem mais com pessoas que poderiam ter evitado o acidente doméstico. Um fogão, uma panela, uma ferramenta, alguma coisa, uma serra. Mas o anjo da guarda, foi o anjo da guarda que salvou aquela criança e tal. Por quê? Porque chega um determinado momento em que eles olham no espelho e eles se sentem sozinhos. Eles não sabem, mas eles se sentem sozinhos. Porque o pai e a mãe se afastam, naturalmente. O espírito protetor também. E eles têm nas mãos deles quase que um livro, assim, onde eles leem e dizem assim, tá todo em branco. Mas é eu que tenho que escrever daqui para frente. E meu pai e minha mãe não vão fazer nada por mim. Porque eles não podem. Porque a partir de agora, todas as minhas burradas e as minhas acertadas são por minha conta. O que eu podia ter feito por ele até então foi dar amor, dar carinho. Aí você diz assim, mas é muito fácil amar uma criança educada, amar uma criança que faz todas as vontades. Pois Jesus espera que a gente ame aqueles capetinha mesmo. Porque o capetinha ele já veio para nós com aquela missãozinha dele ali de trabalhar nossa paciência, o nosso amor, que é um jogo, é uma troca. Eu preciso melhorar com essa criança que eu preciso melhorar a vida dela. E às vezes a gente vai deixando. A tecnologia está aí, afasta muito as famílias, a gente sabe, é tecla batida. Cada um tem uma TV num quarto, um computador, um celular. Depois eu falo contigo, depois eu vejo contigo alguma coisa. E aí a pessoa, o menino olha para o pai e diz assim, experimentei uma droga ontem. Eu disse, mas como? Sempre te falei que o nome já diz tudo, é droga. Sim, mas há horas que o cara está me enchendo o saco lá para eu experimentar. E eu estou tentando conversar contigo, mas tu está sempre brigando com a mãe, discutindo com isso, discutindo com aquilo. E eu estou aqui, querendo. A percepção que a gente tem que ter da necessidade que não aparece, mas está ali. Quando a criança grita em silêncio, eu preciso de ajuda. E aí então, depois desse momento em que ele se sente um mini adulto, porque ele já não tem a retaguarda dos pais, embora tenha fisicamente, chega-se à fase adulta. E a gente continua evangelizando. Né, Garima? A gente está sempre estudando. E sempre estudando. E nós vamos estudar até desencarnar, e nós vamos estudar do lado de lá, e depois nós vamos voltar e vamos continuar estudando. Porque essa é a faculdade que nunca vai terminar. Até o dia que a gente puder encontrar o cara aquele, da musiquinha, que tudo aqui ele deixou, Jesus Cristo. E eu acredito que ele estuda também. Deve ser um Harvard, mas ele deve estudar bem. E aí tu vai dizer assim, tu vê esse cara que chegou na idade de 22, 23, 24 anos, é uma pessoa péssima. A família, os pais dele são queridos, são amáveis, mas o cara é um horror. Ele faz todas as coisas que a gente sabe que são todas, não vamos citar aqui coisas desagradáveis do nosso mundo de hoje. E aí tu olha para os pais ali firme e forte. Livre-arbítrio. Eu não posso forçar ele a continuar sendo uma pessoa que eu queria que ele fosse. Ele tem a liberdade. E quando uma pessoa comete um erro com a sua vida, ele não é uma pessoa ruim. Ele é uma pessoa que ele não soube o tempo de aprender, e ele vai sofrer o dobro, mas ele vai ser uma pessoa boa, porque ele é uma pessoa boa. A gente geralmente diz, os espíritos, quando vai se falar numa mediúnica, né, que é quando os espíritos se comunicam com a gente com as pessoas certas, nas horas certas, as pessoas dizem, porque é um espírito mau. Não, é um espírito que está vivendo em erro. É um espírito que está numa frequência baixa, que precisa de ajuda. Tanto é que todos eles são ajudados. É uma maravilha quando a gente vê que chega um espírito com um problema seríssimo e ele é atendido pela equipe espiritual da casa. Aqui ninguém faz nada. Nós somos as ferramentas necessárias porque nós temos o plasma. Porque o resto é com eles. Nós só somos os estudantes nisso também, muito mais nisso, para saber que eles recebem muita ajuda. Mas nós somos... A satisfação de tu poder saber que alguém estava vivendo numa situação de acidente ainda,
E saber que tu vai para casa aquele dia com teu coração cheio. Ninguém sai daqui falando nada. Mas aquela pessoa que fez aquilo, que ajudou naquele processo, ela enche o coração e diz assim, que coisa bem boa saber que alguém estava passando por um problema e eu ajudei um pouquinho. E eu vi essa pessoa ser ajudada pela espiritualidade. E o futuro de uma casa espírita, para que tudo isso continue acontecendo, está em mim? Está em nós, os mais antigos da casa? Não. Está na Isadora. Está no Enzo. Está na Eduarda. Está na Isabel. Está na Carla. Nossas crianças. Aqueles pequenininhos que vêm aqui, que às vezes tem pessoas que dizem assim, está incomodando, está chorando no colo da mãe. Não está, não. Quando vocês quiserem vir com criança e essa criança chorar, não tem problema. De repente ela está ganhando um passe, de repente ela está até vendo um espírito de luz ali, mas ela está assustada. Ela não está entendendo. E ela está recebendo um passe da espiritualidade, necessário para ela. E ela se assusta. E aí a mãe às vezes levanta, eu estou passando vergonha aqui dentro, sai fora. Às vezes até o pessoal da portaria diz, não, tu quer uma água, senta aqui, fica aqui comigo. Então a evangelização ela vai trabalhando até naquele que está na porta. Dando carinho, dando atenção e dizendo para essa mãe, para esse pai, nenhuma criança incomoda. Nenhum jovem incomoda, nenhum jovem é chato. Então, quando a gente consegue passar esses valores para eles e eles conseguem nos retornar, eu compreendi. Porque existe uma coisa muito importante que a gente precisa entender sempre assim. Eu não concordo contigo, mas eu aceito que tu seja assim. Porque daí eu respeito. Eu vou conviver bem com as pessoas e com as diferenças, respeitando todas. Eu posso lá no meu íntimo, não estar muito lá satisfeito, mas não preciso nem demonstrar isso, porque quem sou eu para escolher isso ou aquilo de uma pessoa? Então hoje existe um conflito muito grande, porque o jovem, ele se afastou da família. Eu estou falando de maneira geral, não, é óbvio que existe, graças a Deus, muitas pessoas que entenderam e estão trilhando com a família. Mas a gente tem que focar naqueles que estão, Às vezes quando a gente vê na rua um jovem sozinho, mal arrumado, ou sujo, ou juntando lixo, ou pedindo coisa, ou já chegando em ti com uma certa intimidação, eu não posso ter medo. Eu posso, naquela hora, fazer uma rápida prece por essa pessoa. Porque com certeza, além do anjo da guarda dele que está ali, não está mudando a decisão dele, porque ele não pode, ele está usando o livre-arbítrio dele, o meu anjo da guarda pode me afastar de um perigo, ou evitar. Muitas vezes a gente já vai com receio para jovens que precisariam de um pouco de atenção. Às vezes a gente está tão na defensiva que não abre um pouco o coração para poder distribuir amor, ao invés de medo, Mas se tudo der certo com esse homem, com esse jovem, ele vai ser o quê? Um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, uma pessoa de sucesso. E o sucesso não é dinheiro, não é propriedades, carrão. Isso aí a gente não leva. Mas quando a gente lembra de pessoas, sempre que a gente parar e pensar em alguém que nos remete a coisa boa, sempre vem alguém. Vem um amigo, vem um familiar, que nos lembra alegria, que nos lembra casa cheia, que nos lembra abraço, que nos lembra carinho. Isso é a riqueza, esse é o sucesso que um ser humano pode fazer o outro chegar. Então é que a gente consiga discernir o momento da evangelização na vida de cada um de nós, o momento que eu posso ser um evangelizando lá fora, sem forçar nada, sem alterar o livre-arbítrio, e reforçando sempre, como a colega disse ali, sexta-feira estamos aqui, aguardando as crianças de 4 a 20 e poucos. Depois o resto manda para nós que vai ser nosso também, a gente evangeliza. E como a Cristiane mesmo disse, e passou uma música muito bonita no final, no sábado, A frase do nome da música resume tudo que eu falei. Evangelizar é amar. E quem não quer receber esse carinho, esse amor, Mais uma vez, eu agradeço por todos estarem aqui.
Peço desculpas pela emoção, mas Jesus, quando partiu, e como eu disse, guardadas as devidas proporções, os apóstolos saíram a pregar. E quando um mestre, um líder, vai para casa, ele fica esperando que cada um de nós aqui na frente, a Elisângela, a Eide, a Isadora, todos os nossos colegas, continuem esse trabalho. Continuem com amor, com afinco, com evangelização. Né? Então, evangelizando sempre, amando sempre, eu agradeço a todos e que tenhamos uma boa semana. Então, agora a segunda parte será o passe. Se alguém aqui já se sentir bem e quiser ir embora, não tem problema, porque já recebeu da espiritualidade tudo aquilo que precisava. Mas quem quiser passar lá, lembrando que tem que colocar a máscara para passar. Se alguém não tiver, pode pegar aqui que a gente tem na recepção. Tem? Eu já peguei a minha. Então agora vamos fazer uma prece para nos harmonizar mais um pouquinho para passar para o passo. Amado Senhor, vós que sois símbolos do amor, de humildade, da perfeição e da justiça, derramai sobre todos nós, vossos filhos, humildes e imperfeitos, servos de vossa causa, magnéticas vibrações restauradoras de nossas energias, a fim de que sempre possamos continuar a servir-vos, dando de graça o que de graça de vós recebemos. Permite, ó Senhor, que os mentores espirituais possam magnetizar nosso físico e fortalecer nossa mente e nosso espírito. Defendei-nos, bondosos guias, luzeiros da verdade, de todos os males e imperfeições. E se assim for permitido, sejam-nos abertos os caminhos de nossa vida espiritual. Que a proteção do Divino e de todos os demais mentores desçam sobre todos.